Mas antes de aprender a fazer o seu molde sem ter que cortar a borracha, é bom você entender um pouquinho como funciona esse material. Existem várias cores de borrachas diferentes. As cores não querem dizer nada, elas variam de fabricante para fabricante. O que é importante ficar atento é a descrição do fabricante em relação àquela cor que ele comercializa. Algumas vão ser borrachas mais duras, outras borrachas mais moles, cada um cumprindo um papel para cada tipo de molde que você vai fazer. No caso, a gente vai usar aqui uma silicone Aqua, né, da Gold Star, que é uma silicone que ela vai ter baixa temperatura de fusão, ou seja, com uma baixa temperatura eu consigo fazer ela se tornar a borracha realmente sólida e fazer o molde. Tá? Ela é utilizada para protótipos de impressora, porque como é resina e não pode esquentar muito, então a gente usa essas borrachas de baixa fusão. E para quem não está acostumado a trabalhar com vulcanizadora, as borrachas elas têm um encolhimento, normalmente de 2 a 3% de encolhimento do molde, ou seja, a sua peça sairá de 2 a 3% menor. Então, em caso de peças prototipadas, você pode pedir para o seu projetista dar uma escala, deixar um pouco maior, de 3 a 5%, porque em modelos de resina esse valor pode chegar a 5%, deixa ele um pouco maior, e aí quando você tirar o molde e tiver a redução, você vai ter a peça aí do tamanho que você deseja. Bom pessoal, para fazer esse tipo de molde nós vamos precisar de uma forma de alumínio maciço, onde temos aqui no caso 2 tamanhos para escolher o melhor para a nossa peça. Temos um bisturi, um cone de latão. Esse cone posteriormente se tornará a entrada do bico da injetora de cera. Normalmente ele já é comercializado num tamanho padrão e ele já vai ser condizente aí com a maior parte das injetoras do mercado. Nós temos também talco normal, temos cola instantânea e aqui temos borracha de silicone de baixa fusão. Eu gosto de usar a marca Gold Star, porém existem outras marcas no mercado. Essa borracha, ela em temperaturas de 60 a 80 graus já se torna sólida, desenvolvendo o molde do seu protótipo. E aqui nós podemos ver o nosso protótipo impresso aí na nossa impressora, na i9 3D, modelo Full HD. E é esse molde que nós vamos ensinar então a desenvolver com essa técnica do talco. Seria um molde simples de desenvolver se fosse borracha cortada? Não seria tão simples, porque peças tão finas requer muita destreza no corte, mesmo fazendo as marcações na borracha, seria difícil você conseguir acertar essas laterais para conseguir um molde perfeito no corte. Então essa técnica agiliza muito para peças principalmente desse tipo, tá? Vai agilizar muito aí o seu processo de formação de moldes. O primeiro passo, pessoal, é fixar a nossa peça prototipada no nosso cone de latão. Para isso a gente vai usar então a cola de secagem rápida. A gente coloca apenas uma gota e segura a peça sobre o cone até secar. Se a peça fosse de metal, o ideal ia ser utilizar a solda para fixar, porque a cola rápida não ia fazer o jito unir na peça e ia poder descolar no processo de elaboração do molde. Bom pessoal, agora a gente verifica qual é o tamanho mais adequado aí de forma para nosso molde, tá? Esse teríamos um desperdício de material muito grande, não é necessário, tá, ter tanto espaço, né, aí no nosso molde. Então, o tamanho ideal aqui no caso seria esse. Como vocês podem observar, a peça ficando no meio, né, ela ainda vai ter um espaço suficiente de borracha em volta dela. Então o tamanho ideal para essa peça seria esta forma.
Bom, então o que a gente faz? Primeiramente a gente retira a peça, né? A gente vai abrir aqui a nossa borracha de silicone e a gente vai cortar sobre a forma para cortar no tamanho certo. Corta com ângulo para fora. Por quê? Porque a tendência dessa borracha depois é encolher um pouco. Então, cortando dessa forma, com o ângulo para fora, nós garantimos que ela, depois de encolher, continue fixa e preenchendo todos os lados aí do nosso molde. Feito isso, nós já podemos retirar aqui. E temos então a primeira parte do nosso molde. Podemos usar a parte mais lisa, né? Para começar a elaborar então o nosso molde. Nós vamos repetir então o processo novamente. Cortamos outra fatia. Sempre com o ângulo para fora. A gente já tem a outra fatia. Agora sim a gente já tem as nossas duas metades aí de... Bom, pessoal, um segredinho que eu não contei antes para vocês é o uso de alguma substância antiaderente na sua peça de prototipagem, porque a tendência é dela ficar grudada na sua borracha depois que você coloca na vulcanizadora. Então, com esse produto que eu uso, você passa esse spray, tá? Nunca deixando contaminar a sua borracha, você passa esse spray sobre a peça e ela vai ficar com uma camada bem fina, quase imperceptível, mas que vai fazer com que ela não tenha aderência na sua borracha, ela não fique grudada, tá? É para isso que a gente usa então esse silicone em spray, tá? Esse silicone é bem baratinho, ele custa na faixa de R$20 um spray desse tamanho e vai durar bastante tempo aí para você, tá bom? A gente pega uma das metades, então, coloca a forma sobre ela e pressiona até entrar na forma. Completando todas as bordas da forma.